Você vai plantar ou conduzir lavouras de soja e quer conhecer algumas formas comprovadas de reduzir o gasto com fertilizantes? Então fica comigo nessa aula que é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal AgroBrasil. Lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal e também comenta aqui abaixo, certo? Vamos lá pessoal, se você quiser receber esse material em PDF, toda semana a gente manda dentro dos grupos de conteúdo do WhatsApp aqui do canal. Então tem um link aqui abaixo, se você não entrou ainda, é só você entrar. Vamos lá, vamos até o final, me acompanhe até o final porque tem muito conteúdo na nossa aula de hoje. Pessoal, o seguinte... Por que é importante a gente prestar atenção com relação ao adubo, ao fertilizante na cultura da soja? Seguinte, em semente, em produto fitossanitário, em muitos casos a gente não consegue economizar tanto. Quando você vai numa palestra de cooperativa, quando você vai numa palestra de empresa, é sempre para falar de manejo de herbicida, de fungicida, de inseticida, de plantabilidade, mas quase nunca é para falar de fertilidade. É importante manejo de herbicida, limpar a tua área, depois manter uma boa sanidade, é fundamental. Agora, uma oportunidade muito grande que a gente bate na tecla aqui do canal é que o produtor ele pode economizar muito com os fertilizantes. Hoje, a composição de uma lavoura, dos gastos da lavoura, de 40% a 60% é com fertilizante. Então, como que a gente não vai prestar atenção na fertilidade do solo? O produtor moderno que queira aumentar sua margem de lucro vai passar por ele entender a fertilidade do solo e também ele colocar a quantidade de fertilizantes ideal. E eu não quero complicar a vida de vocês não, né? Aí o produtor vai pesquisar alguma coisa de fertilidade do solo, começa a falar sobre temas acadêmicos que saiu faz um ano atrás. Não, vamos tentar simplificar a vida do produtor, porque a maior parte dos produtores rurais do Brasil não chega nem informação mais de base para ele. Então é o seguinte, vamos lá pessoal, de 40% a 60% do gás de implantação de uma lavoura de soja hoje é fertilizante. E existem muitos equívocos na adubação de soja. Eu vou mostrar para vocês no final uma tabelinha do que significa esses equívocos, tá? Saber disso ajuda a aumentar significativamente a lucratividade de uma lavoura. Então vamos imaginar, o produtor tenha 80 hectares, ele faça uma boa adubação e ele consiga economizar R$1.000 por hectare, ele vai ter lá no final aí R$80.000 a mais no bolso dele. E eu não estou falando nem só de economia de fertilizante, mas também do uso racional do fertilizante. Se ele utilizar muitas vezes um formulado mais adequado para o tipo de solo dele, ele vai conseguir produzir 4, 5, 6, 8 sacos a mais por hectare. Vocês vão entender o que eu estou falando. E isso vai representar R$1.000, R$1.500, R$2.000 a mais para o produtor também lá no final da safra por hectare apenas, tá? A soja precisa de muito nitrogênio. Então tem o pessoal que acha que soja não precisa de nitrogênio. Não, soja precisa de nitrogênio. A cada 1 tonelada de grãos de soja, a gente precisa de 80 kg de N. Então imagina, uma soja que produz aí 5 toneladas por hectare, a gente ia precisar de muito nitrogênio, que seria inviável fazer a aplicação, por exemplo, por um adubo nitrogenado, uma ureia. Não dá. Mas Deus colocou a fixação biológica de nitrogênio nas leguminosas, que facilita muito a nossa vida. Então existem bactérias que ficam em simbiose com a raiz da soja e são capazes de pegar o nitrogênio que está na atmosfera e transformar em formas que a soja possa absorver. E aí facilita demais a nossa vida. Por isso que o produtor que não faz ainda a inoculação, e aí existem vários inoculantes para soja no mercado, né, tanto os líquidos como os turfosos, se você pesquisar aí numa agropecuária, numa cooperativa, eles vão ter inoculante, tá? Tanto com Bradyrhizobium como Bradyrhizobium e Azospirillum. Então pesquise aí que tem esses produtos e ajuda a aumentar a produtividade, ajuda também a aumentar a nodulação e a fixação biológica de nitrogênio. Tá? Se a gente colocar mais do que 20 kg por hectare com adubos nitrogenados, é possível reduzir a nodulação.
Então tem alguns formulados próprios para a soja que tem um pouquinho de nitrogênio, né? O 2,23,23, né? 5,25,15, 5,30,10, né? Tem um pouquinho de nitrogênio, mas se passar muito, a gente colocar muito nitrogênio, aí é um problema. Inclusive tem pesquisas já que indicam, né? Antigamente tinha um papo que o pessoal falava, ah não, tem que ter um pouco de nitrogênio na base para dar aquele start inicial na soja. Já foi comprovado com várias pesquisas que não é necessário nada de adubo nitrogenado. A soja é extremamente eficiente em fazer a fixação biológica. Diferente do feijão, tá? O feijão já não é tão eficiente e assim é importante a gente complementar com ureia, por exemplo. Um outro ponto que o produtor deve se atentar que é o seguinte, conhecer a análise de solo. Não é complicado, se a gente prestar atenção em alguns pontos aqui, já se consegue ter um excelente resultado, tá? E eu não sou muito de complicar as coisas, não. Então é o seguinte, principalmente a gente deve olhar o nível de potássio e o nível de fósforo, tá? Nível de potássio e nível de fósforo. Saber se é necessário fazer uma calagem. Geralmente o que é indicado para a cultura da soja é uma saturação por base de pelo menos 60%. Então se tiver uma saturação aí na tua análise de 20%, de 30%, já é um indicativo que a gente deve fazer uma calagem, deve corrigir esse solo para plantar soja. Com a análise de solo, você não coloca nem mais adubo do que é necessário, desperdiçando dinheiro, e também nem menos, porque se você colocar menos, você pode estar desperdiçando uma produtividade potencial. Porque hoje existem excelentes cultivares de soja que é possível produzir 5 toneladas por hectare, né? 80 sacos em praticamente todo o Brasil. Praticamente todo o Brasil, né? Então aqui ó, um exemplo de uma condição de solo que eu quero explicar para vocês. Um nível de fósforo baixo e um nível de potássio alto. Tem muitas adubações que são feitas para áreas de soja que não levam em consideração a análise de solo, né? E tem muitos produtores que fazem uma adubação padrão todos os anos. Então, todos os anos eles utilizam a mesma adubação. Às vezes o nível de um nutriente está alto, como um potássio, que é muito comum estar alto, e um fósforo está baixo ou está muito baixo. E aí a gente tem um problema, pode estar deixando de produzir, pode estar deixando de ganhar dinheiro. E é isso que eu quero explicar para vocês, pessoal. Eu já mostrei aqui esse gráfico, mas é fundamental que a gente entenda uma coisa. Para conseguir economizar com fertilizantes. Aqui eu tenho o nutriente no solo em miligramas por decímetro cúbico e aqui o rendimento relativo da minha lavoura em relação àquele nutriente. Vamos colocar aqui, por exemplo, o fósforo. Se o fósforo estiver muito baixo ou estiver num nível baixo e eu não suprir a necessidade para uma produção de 5 toneladas por hectare, o que vai acontecer? A minha produtividade potencial vai ser limitado pelo nutriente que está faltando. Se está faltando fósforo, a produtividade vai ser limitada pelo fósforo. Agora o seguinte, imagina a situação. O produtor ele tem um fósforo muito baixo ou baixo e ele tem um potássio muito alto ou alto. E ele coloque uma dose padrão de fertilizante. O que ele vai ter? O potássio que ele colocou a mais não vai representar um incremento em produtividade e o fósforo que ele colocou a menos vai estar limitando a produção. Então ele está perdendo pelo potássio que ele não precisava estar colocando e ele está perdendo pelo fósforo que vai limitar a produtividade. E a soja responde à adubação fosfatada, tá? Responde bem. Então a gente deve fazer uma avaliação, pegar uma análise de solo e montar um bom planejamento de adubação para a cultura da soja, tá? E aí a gente vai conseguir então a máxima eficiência. E aí vocês estão vendo, eu trouxe uma tabela também que é a recomendação de fósforo e potássio, aqui é para o estado do Paraná, tá? E a interpretação do nível. Então, está muito baixo o fósforo ou potássio, está baixo, está médio, está alto, e ele me dá as dosagens. Se tiver um fósforo e um potássio muito baixo, é inviável a produção de 5 toneladas por hectare. Agora, a partir de baixo, médio, alto, tem dosagens. Se eu tenho um nível mais baixo de fósforo, eu vou colocar mais desse nutriente, também pensando em correção. Se eu tenho um nível alto, muito alto, eu posso colocar menos. Então, quais que são os formulados comuns para serem utilizados na cultura da soja? 2,23,23, 0,20,20, 0,20,15, 5,30,10, né? Tem o 5,25,25, enfim, tem vários outros aí disponíveis no mercado. Também podem ser utilizados os adubos simples,
como o MAP, que tem nitrogênio e tem fósforo, né? O nitrogênio aqui fica dispensado, mas pode ser utilizado o MAP, sim, na base para a cultura da soja, porque ele é bem concentrado em fósforo. O super triplo pode ser utilizado, o cloreto de potássio, o cloreto de potássio para a soja, eu posso estar aplicando tanto antes de plantar como depois do plantio também, né? Então é o seguinte, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Tem muitos produtores que trabalham com padrão, então vão lá na agropecuária, na cooperativa, vou plantar soja, beleza, quantos alqueires você tem? Tenho 15 alqueires. 15 alqueires vai dar tantos sacos de 2,23, 23 e você vai colocar 8 sacos por hectare desse fertilizante. Só que, e aí o seguinte, vamos imaginar uma situação, como eu mostrei para vocês, que a gente tenha um potássio que está muito alto, né? O produtor fez sempre uma adubação padrão, pegou um potássio muito alto e um fósforo baixo. Então, seria uma necessidade de 120 kg por hectare de P2O5 e do potássio de 60 kg de K2O. Se a gente colocar o 2,23,23 numa adubação padrão, olha só o que acontece. 400 kg por hectare vai me fornecer 92 kg de fósforo e 92 kg de potássio. Nessa dose vai estar deficitária em 28 kg de fósforo e 32 kg de potássio. O que vai acontecer com essa adubação? Vai produzir menos do que poderia produzir. Muitas vezes o produtor ele nem vai notar. Às vezes deu um ano bom, choveu bem, fez as aplicações, produziu lá, sei lá, 70 sacos por hectare. Mas já, deu uma boa produção, né? O 65, 68, dependendo da região, do qual que é o padrão que o produtor está acostumado, né? Mas se a gente fizer uma análise de solo, analisar os nutrientes, a gente consegue colocar um formulado mais adequado, que para esse caso seria o 3,30,15, mais fósforo, né? Então, 8 sacos por hectare do 3,30,15, eu vou estar colocando 120 kg por hectare de fósforo e 60 kg por hectare de potássio. Vou estar colocando as doses ideais para a produção de 80 sacos por hectare de soja. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Às vezes o produtor deu um ano bom, choveu bem, como eu falei, produziu 72 sacos com o 2,23,23. O produtor ficou feliz. Sendo que ele poderia produzir 80 sacos por hectare, colocando um pouco a mais de fósforo. Então, esses 8 sacos de soja aqui de diferença, que o produtor não vai ficar sabendo que ele poderia produzir mais, que ele deixou na mesa, a R$160 o saco, ele perdeu aí ou deixou de produzir R$1.200, né, R$1.280 com soja. Então é importante que o produtor muitas vezes faça uma análise de solo, faça um planejamento, porque vai dar um diferencial muito grande. Vamos imaginar que o produtor tenha 10 alqueires de soja. 1.200, vamos arredondar aqui, né? Vai dar quase 3.000 por alqueire, vezes 10, seriam praticamente R$30 mil. R$30 mil que ele poderia estar ganhando se ele analisasse esses parâmetros, certo, pessoal? E é claro, dependendo do nosso caso, a gente consegue também fazer uma adaptação no planejamento de adubação. E é isso que a gente passa para os produtores aqui da nossa consultoria. Existem alguns casos que a gente pode, inclusive, estar utilizando fontes orgânicas, principalmente para pequenos e para médios produtores que têm disponibilidade na sua região. Aqui eu estou mostrando para vocês duas opções. A primeira opção para um produtor que a gente fez aqui, o 2,23,23, o custo aqui que sairia por alqueire, que não é por hectare, e uma segunda opção com cama de frango para suprir a necessidade de um potássio alto e com um MAP na base. Nesse caso, nessa segunda opção, o produtor ele estaria economizando um bom dinheiro. Aqui o custo com adubação seria de R$ 5.026 e aqui nesse outro caso de R$ 2.300. E é claro, não preciso nem citar que se a gente trabalhar com o solo corretamente, elevar os níveis de fósforo, de potássio, ao longo do tempo a gente consegue reduzir os gastos com fertilizantes. Se eu coloco um fósforo alto ou muito alto, a dose vai diminuir e eu vou conseguir manter uma alta produtividade ali, acima até em muitos casos de 80 sacos por hectare. Certo, pessoal? Se você quiser aprender tudo sobre a cultura da soja, do planejamento até a colheita, passando por interpretação da análise,
utilização de produtos, sobre o passo a passo de uma lavoura, nós temos o curso profissional em cultivo de soja, tá? E se você precisar, tem a consultoria do canal Agro Brasil, todos os links disponíveis aqui na descrição. Forte abraço, até uma próxima aula e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.